sempre melhor. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco, mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos agir com tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que, se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outro. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se desenvolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu. E assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos se concentrar. Pedir para Deus tirar toda a nossa carga do dia, para que nós possamos relaxar um pouquinho e receber a palavra tão bela que vai ser a da noite de hoje. Em nome de Jesus. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quanta simpleza, as nossas almas crescem aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. E assim damos aberta a palestra da noite de hoje, e que seja feita a vontade de Deus. Está na tua mão. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Boa noite. É a primeira vez que eu venho aqui, é um grande prazer, sabe? Porque foi uma coincidência que 2 palestrantes chegaram na Colônia das Flores juntos. Eu, Nazaré, e era o meu dia, e ele ficou assistindo, aí ele me convidou para vir para cá. E é bom que a gente vai fazendo vínculos de amizade em todos os cantos. Por isso que Jesus falou, né? Granjeai amigos. E se tornar uma grande família, que somos todos nós. E que Deus possa nos abençoar, iluminar nossas mentes, nossos corações, para entendermos as mensagens do Evangelho de Jesus, que há mais de 2000 anos Ele nos traz, e ainda nós não entendemos. Tem uma dificuldade muito grande. E receba também um abraço fraterno da nossa Casa Espírita, amor e humildade do apóstolo,
lá no centro de Florianópolis, na escadaria, era o antigo Oswaldo Belo, que continua lá conosco até hoje, em espírito. Hoje eu vou falar do tema sobre a palavra coração no Evangelho. Por que será que tanto era focado essa palavra coração? Repetidamente, várias passagens do Evangelho. E eu sou muito curiosa, eu falei assim, eu vou dar uma estudada nisso aí, como é que é. E aí eu busquei no dicionário enciclopédico bíblico essa palavra, porque eu estudava no NEP de Floripa, junto com as minhas amigas, mas em virtude de muita tarefa, eu acabei me afastando um pouco, porque não, abraçar tudo não dava, né? Mas ainda vou voltar, porque conhecer o Evangelho faz com que você tenha um autoconhecimento sobre si mesmo. E é isso que as pessoas não compreendem muito. Então, no Novo Testamento, está lá nesse dicionário, que esse coração é o órgão pelo qual Deus se relaciona com os homens. Mas, ultimamente, eu estou vendo que o nosso coração não está muito bom, né? Tem momento que eu fico vendo tanta gente, até eu mesma, né? A gente se magoa, o nosso coração fica magoado, o nosso coração fica triste, fica angustiado, fica aflito. E como é que vai conectar com Deus esse óculos se a gente está cortando a sintonia? E nós cortamos, porque Deus está em nós e em tudo. Mas a gente parece que só conecta com o quê? Que eu fico escutando a vida inteira aí das pessoas. Obsessor. Antes eram os demônios, agora é obsessor. Tadinho dos obsessores. Eu falo para a minha turma lá, que eu falo para eles, gente, se eu um dia precisar vir bater na porta de vocês no plano espiritual, vir para cá, e você chegar e me dizer que eu sou obsessor, vou passar o rasteiro em vocês. Elas caem na gargalhada. Porque é muito fácil nós sempre culpar os outros e não nós mesmos. Porque o obsessor só se liga porque também eu dou uma guarida legalzinha, né? Uma brechinha, né? E ele entra. Mas no Novo Testamento, esse coração, ele fala que também pode ser, tem algumas funções no Novo Testamento. Uma delas é do pensamento. Tanto que na passagem de Lucas, no capítulo... Eu gosto de falar o capítulo para depois vocês podem buscar quando tiver gravado. Capítulo que diz assim, capítulo 3, versículo 15. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração, se acaso João Batista não seria o Cristo. Mas também o coração tem outras funções, e outra delas é a sede dos sentimentos. Tristeza, alegria, medo. E aí ele diz assim, João, no capítulo 14, versículo 1, diz assim, não turbe vossos... Foi Jesus que falou isso, tá? Não turbe vossos corações. Creia em Deus, creia também em mim. Mas nosso coração ultimamente vive totalmente turbado, né? Cheio de preocupações, cheio de aflições e angústia. Essa transição planetária está sacudindo a todos nós. E a gente vê o medo, muitas vezes, nos olhos das pessoas, as angústias. Eu muitas vezes falo para minha mãe, eu boto na TV para ouvir um YouTube, uma palestra de alguém que eu quero ouvir enquanto eu estou trabalhando nas coisas de casa. Quem não faz isso, né? Daqui a pouco passa, aí já entra em outro vídeo, que eu nem sei o que é, e às vezes esses vídeos é vídeo de coisa de previsões e não sei do que, e eu assim, meu Deus do céu, dá até medo ouvir essas coisas que só dão catástrofes e desgraça. Aí já começa o quê?
a nós se focar só no lado negativo. Mudar a frequência é uma das armas que nós temos, é mudar. Eu falo sempre às minhas pessoas, as minhas amigas, vem jovem, vem tudo, conversarem comigo lá, porque eu faço parte da mediunidade, e eles conversam comigo, Vládia, eu sinto que meu filho, quando você não gosta de um filme, você não troca o canal, não troca o filme. Você não gosta de uma música, você também não muda. Não gosta do pensamento, troca o canal. Tão simples. E aí começa a fazer esse exercício as pessoas, e eles dizem assim, ai, a minha vida mudou, eu troco o canal. Porque a gente está dentro de um hospital, são alunos que estão dentro de hospital, e vai sentindo a carga das pessoas, e tem sensibilidade. Então a gente fala, ora, meu filho, vigiai e orai, muda o canal, pensa coisas boas e envolva as pessoas em coisas boas. Porque isso aí é o que a gente tem para dar. Não precisa nem falar, isso vibra. Há também como sede da vontade, o coração deseja, delibera e decide. E ele bota aqui, ó, em Lucas também, 21, capítulo 14. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar, como a vez de fazer a vossa defesa. Há também como sede do amor, do bem e do mal. Por isso que Jesus falava assim, em Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, que verão a Deus. Olha aí. E o que será que ele quis dizer com isso? Porque os puros de coração verão a Deus. Uma vez espíritos antigos vieram me perguntar, Vládia, desde quando a gente vai ver Deus? Eu assim, meu irmão, ainda não entendeu? A gente vê Deus na figura dos nossos irmãos do caminho. Jesus, ele olhava esse Deus minúsculo que habita em todos nós. Vê só, ele foi abandonado. E ele, ao retornar, ele foi ser com os amigos, mesmo que os amigos o abandonaram. Judas o traiu, ele pediu socorro para ele. Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos que seguiam Jesus e matava, ele foi ter com Paulo aonde? No caminho de Damasco. Por que tu me persegues, Senhor? Olha a situação que é da gente focar e julgar as pessoas pelos atos dela. E não vemos que aquele irmão é um filho de Deus, como eu. Com todas as dificuldades que também nós temos. Nós podemos já ter a casinha arrumada em alguns compartimentos, né? Para fazer reforma, não vai fazer reforma toda, porque já foi feita a reforma antes. Mas não somos perfeitos. Se fôssemos todos perfeitos, não teríamos nascido na Terra. Parem para pensar. Então, por isso que Jesus dizia, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Não julgueis para não serdes julgados. Porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. O que quer dizer? A gente às vezes é tão crítico, chega lá do outro lado, a nossa consciência também vai lascar em nós também as nossas culpas que carregamos. Seremos muito autocríticos de nós mesmos. Então a gente tem que começar a ter mais amorosidade. E o Emmanuel, ele fala dos limpos de coração, e eu tive que escrever porque eu achei muito lindo o que é esses limpos de coração, os puros que verão a Deus. Aí ele diz assim, ó, está no Reformador, na revista Reformador de maio de 1955.
Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre. Porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Vocês observam que o Estado é nosso. Quando a gente saber se estamos seguindo ou tentando seguir os ensinamentos de Jesus para que o fardo seja leve e o jugo suave, é medir nós em relação ao outro. Se eu quero o mal do outro, o mal está aí dentro de mim. Se eu desejo vingança, também ainda está mal em mim. Por isso que diz, né? Olha que ele fala, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A minha medida sou eu. É o próximo como eu mesmo. Se eu não me amo, nem tampouco eu vou amar alguém. Se eu não gosto de mim, não quero gostar de ninguém. Se eu vejo no mundo só desgraça, quantas luzes, coisas boas existem no mundo, mas eu só foco na desgraça. Olha o meu coração turbado. Olha o meu coração e minha mente como estão viciados em hábitos adquiridos durante milênios. Porque nós não estamos aqui agora. Nós já somos velhinhos. Eu já sou velhinha aqui agora. Com netinhos, netinhas e tudo. Mas esse amor que habita em nós, porque nós somos filhos do amor, aonde está? O que eu estou esperando? Receber dos outros aquilo que eu quero, que eu tenho que fazer a minha parte? Eu desejo tão bem ser amada ou amado. Meu Deus, como eu quero isso na minha vida. E aí você fala assim, mas só parece que desgraça na minha frente. Parece que eu atraio, parece que eu tenho um imã. Será que o imã sou eu que puxo esses tipos de pessoas na minha vida? Por não saber amar nem a mim, nem o outro, quanto mais a Deus. Olha o que Emmanuel também fala, não turbe os vossos corações. Ele fala assim, porque o coração puro e intimorato é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta, vence toda perturbação e toda treva, porque traz em si mesmo a luz, irradiando para o caminho. Não quer dizer que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter dificuldades, porque já aprontamos muito e vem as coisas. Ou até mesmo coisas novas para exercitar em mim os meus potenciais divinos. Porque se nós somos filhos de Deus, não somos filhos de qualquer coisa, não. Filho de cachorro, cachorro é. Filho de gato, gato é. Filho de Deus, Deus é. Onde é que nós estamos nos colocando? Nos depreciando e depreciando os nossos irmãos. Nós temos uma luz grande dentro em nós, que às vezes está embotada por tantas construções de conceitos e preconceitos que carregamos por muito e muito tempo, gente.
Eu falo para as pessoas, sabe o que eu uso? Eu uso aquilo que está lá no livro dos Espíritos e que Jesus também falou. Uma frase boa, que vai medir se eu faço ou não faço. Sabe qual é? Faça aos outros aquilo que você quer que façam para ti. Aí a gente vai querer dar uma rasteira, assim, pô, será que eu gostaria que alguém me desse uma rasteira também? Não. Ah, vou falar mal de alguém. Será que eu gostaria que alguém estivesse falando mal de mim também? Não. A gente tem que exercitar nossas mentes para isso. Sabe? É assim que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é assim, ó. Por que eu me magoei tanto com fulano de tal? Não, porque ele fez isso e aquilo. Mas por quê? Porque o ato dele é dele. Mas a mágoa que eu guardo é minha. A leitura que eu faço é minha. E às vezes eu carrego essa mágoa por tantos anos que vira doença no meu corpo. Joga fora. Eu quero ser livre. Eu quero ter uma vida leve. O Honório, o livro, que eu amo muito, o livro Luz Imperecível, é um dos meus livros que eu sempre estudo. Ele diz assim: o coração é órgão do corpo físico que serve de termômetro no campo das emoções. Reage de acordo com as disposições do espírito. O que quer dizer isso? Eu faço as leituras dos acontecimentos, eu sinto uma emoção. Aí daqui a pouco eu vou agir, né? Ou eu faço bem ou faço mal. Eu tinha um médico, um amigo nosso que é espírita, ele era lá de Bauru, ele vinha aqui fazer curso com a gente, para dar curso para nós, Costarte. Muito meu amigo, já desencarnou. E ele falava uma coisa muito engraçada. Ele dizia assim: olha, o outro pode não querer ser seu amigo, mas você tem a obrigação de ser amigo de todos. Olha a diferença. Você é amiga, e aí depois aquele amigo, vocês são amigos, ainda quer que amigo vira as costas e vai embora, fica com raiva, traduz as coisas de um jeito diferente, leitura diferente, não pega nada. Ele disse: eu não te gosto mais de você. Aí a gente tem que dizer: eu gosto de você. E ele dizia: toda leitura que eu faço do outro, você está fazendo de si mesmo, é teu espelho. É o teu espelho. Você vê no outro, você só conhece no outro aquilo que você tem ou já experimentou. Se não é nessa existência, pode ser de outra, mas é. É assim que a gente reconhece o outro. Aí ele diz o seguinte, que quando a gente guarda algumas informações e orientações, se for só no lado intelectivo, gera dúvida, gera confusão. Mas quando se leva ao coração, é outra coisa, você sente. A gente pensa que é só no intelectual que a gente cresce. Não, é o sentir, pesa muito mais. É as duas asas, inteligência e sentimento. As nossas asas geralmente estão assim, né? A inteligência está bem grande assim, e o sentimento às vezes fica assim, vai voar, vai alçar voo, vai sair do chão? Não vai. Aí chegamos lá do outro lado, é tudo perturbado. Mas por construção, nossa, não é do outro. Vamos parar. Eu sempre falo isso que eu aprendi nesses anos todos de espiritismo, que na realidade a palavra-chave do espiritismo é responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que me chega, ou que vai. Sou eu.
E aí ele continua aqui, ó. Coração é sentimento. Sendo bom, dará qualidade a tudo, né? Mas sendo um mau, sentimento mau, vai ser uma desgraça, né? Sentimento pode ser bom ou mau. Tanto que no Evangelho está assim. O sentimento em seu nível mais alto é o amor. Nós estamos ainda exercitando a amar. O amor que Jesus nos trouxe de exemplo, que é incondicional, ainda a gente está bastante distante. Porque nosso amor é o que é? Egoísta. Não é assim? Que a gente, mães, a gente, mulheres, maridos, tudo. Eu amo tanto eles, amo tanto. Mas ele não reconhece. Oh, filho ingrato, oh, povo ingrato. A gente quer o reconhecimento dos outros ou quer o reconhecimento de Deus. Isso até mesmo nas casas espíritas. Qualquer onde tem gente, onde tem relacionamento, existem conflitos. Aí eu sempre falo para as pessoas, gente, você quer o quê? Porque vem muita gente conversar comigo. Aí eu falo em particular, se eu for abrir a boca para falar, ninguém vai falar um com o outro, mas eu guardo. Sabe por quê? Porque não vale a pena, eu quero que todo mundo seja feliz. Para que gerar confusão, discórdia, desunião? Eu sempre digo para as pessoas, gente, se vocês escutarem uma vozinha falando em desunião, falando em coisa ruim, e falando não sei o quê, e intuindo coisa ruim, não é de Deus. Corta. Eu escuto pessoas assim, eu acho que ele está me traindo, eu acho que ele está me traindo. Eu acho que ela está me traindo. Corta! Não é de Deus. Tem muita gente hoje em dia querendo o mal. As máscaras estão caindo, disse. Quem disse foi Maísa. Que nesses tempos, o Bezerra de Menezes, em 1980 e pouco, disse para eles lá, na União Espírita de Brasília, que chegaria um tempo que as máscaras de todos vão cair, até a nossa. O que é. Por isso que vocês se pegam às vezes falando assim, meu Deus, eu pensava que ela era uma pessoa tão boazinha. Ela mostrou as garrinhas agora. Se desequilibrou. Que as máscaras caem. O que é. Não há para ter aparência. A aparência vai chegar a um ponto que viver de aparências não pula para outra parte melhor. E ele diz assim, não tome em vosso coração é o imperativo apontado por Jesus para que não deixemos o nosso ânimo diante das lutas, das aflições que chegam. Não permita desanimar, gente. Porque é aquela coisa, se não é dessa existência que eu estou recebendo, que está acontecendo tanta coisa, pode ter certeza, pode ser coisa de vida passada. Ou, às vezes, coisas novas, da qual eu tenho que aprender. A gente não faz isso, a gente não fala assim para Jesus ou para Deus? Eu fazia muito isso, agora não faço mais, porque eu assim, meu Deus, não quero mais saber disso não. Senhor, me dai-me paciência. Quanto mais se pede paciência, mais encrenca aparece para exercitar. Aristóteles dizia, conhecimento se adquire, virtude se exercita. Não tem jeito. Enquanto eu não aprender, vai ser paciente, vai ter que ser compreensiva, vai ter que ter perdoar, vai ter que ter tolerante. E aí vai aparecendo as coisas, porque um dia que eu não aparecer mais, já não vai mais nem te afetar. Deixa o lixo com o outro, eu não quero mais saber. Não é assim, gente? Fica tão fácil.
E ele diz assim, se o problema de vida passada, a gente sabe que está colhendo, agradece a Deus e fala assim, Senhor, dê-me força para aguentar, enfim. E se o problema é agora, me dê uma orientação. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Aí quando é feita a vontade de Deus, eu reclamo. Porque tem que ser a minha, não pode ser de Deus. Não é assim? Aí ele fala mais isso aqui, olha que interessante. Em nossas atitudes, palavras e pensamentos, exteriorizamos. Botar o óculos ao jeito, não adianta. Exteriorizamos, olha de pé. Eu fiz catarata, mas botei 2 lentes para longe. Aí eu falei, pô, deveria ter botado uma para perto e outra para longe, né? Exteriorizamos a expressão objetiva, prática, que canaliza sempre a vibração que emana do sentimento. Por isso que Jesus dizia, a boca fala o que está cheio o coração. Se o coração está puro, não vai falar mal. Está lá no Evangelho. Se no teu pensamento não passa nenhum pensamento ruim, olha, você já atingiu um degrau legal, assim, né? Alto. Agora, se passa de vez em quando, mas você resiste, já está num passo a caminho. Eu estou nesse aí, me resistindo ainda. De vez em quando passa, né? Mas aquele que ainda pensa no mal e faz, e só não faz o mal porque não teve oportunidade, esse tem muito que trabalhar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vem outra coisa que ele diz aqui. Quando nós falamos, exteriorizamos nossas ações, nossas palavras, nossos sentimentos, nós emanamos tudo isso numa vibração do coração, do sentimento, né? Vai impregnado. Olha a responsabilidade nossa. Aí chega um pedinte na porta. Dá comida? E a gente, pô, isso é hora de já dar comida, eu vou lá fazer alguma coisa para dar para ele, mas vai com raiva. Como é que vai essa comida, gente? Impregnada de coisas negativas. Uma vez eu era média ostensiva, hoje eu dirijo o grupo mediúnico. E eu vi, isso aí ficou gravado na minha tela mental, que eu faço questão de falar porque é importante. Um espírito, que eu estava dando passividade, eu peguei a visão dele. Ele falava e eu via toda a cena dele. Ele viu um rapaz batendo na porta de uma casa e pegando uma alimentação. E ele disse assim, Jesus, eu nunca vi coisa igual. A comida era cheia de luz, cheia de coisas... Meu Deus, era uma luz imensa aquela comida. E quando ele foi comer, ele não só saciou a fome do corpo, mas houve uma limpeza da alma. Olha a nossa responsabilidade, gente. No mundo que está hoje, o que nós estamos emanando? Divisões, brigas, discórdia, ou orando, mesmo para aqueles que estão errados, a gente ora por bem, para fazer o bem, para fortalecer. Eu estou ajudando os espíritos inferiores ou os espíritos superiores com as minhas emanações? Nós damos trabalho, gente.